Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de promoção à biossegurança. Pessoal, quando a gente pensa em biossegurança, você pensa em organização, em entender quais são os riscos que são ali inerentes das profissões. E aí, principalmente na nossa área, que é a área da saúde, a biossegurança ela é fundamental. Ela é recente, assim, em relação aos entendimentos das necessidades ali, do que precisava ser realizado em relação à biossegurança. Tudo está sendo cada vez mais, está se atualizando, né? Nós temos aí, a cada ano que passa, nós temos um entendimento melhor do que é necessário para evitar os riscos dentro aí da área da saúde. Mas são muitos os riscos. Por que são muitos? Porque nós, as pessoas que trabalham na área da saúde, elas convivem ali, elas lidam diariamente com uma rotatividade muito grande de pessoas e também lidam com materiais, com instrumentais e ambientes que podem estar ali contaminados com organismos, micro-organismos patogênicos. Então, o tema da nossa aula, pessoal, a gente vai falar lá sobre a introdução à biossegurança e nós vamos falar sobre o tópico 2.2, que fala da biossegurança na sociedade, né? do impacto da biossegurança na sociedade. O que ela traz para a sociedade? Porque eu falei para vocês aqui no começo da aula em relação à área da saúde, a importância da biossegurança, de todas as descobertas da biossegurança para os profissionais. Mas quando se pensa em biossegurança, a intenção é prevenir, evitar ou até mesmo eliminar os riscos inerentes, não só ali para os profissionais da saúde, mas para a população em geral, né, para a sociedade e para o meio ambiente. Então, quando se pensa em biossegurança, se pensa em proteção, em prevenção para os profissionais, para toda a sociedade e para o meio ambiente. Então vamos entender um pouquinho mais de como que funciona, quais os impactos, o que a biossegurança traz ali para a sociedade. Então, quando se pensa, na biossegurança, a gente pensa lá na cidadania, né? A cidadania, de fato, ela se relaciona ali com a biossegurança. A partir do momento em que se inclui ali, se conclui que as atividades de manejo ali dos organismos geneticamente modificados, eles podem influenciar positiva ou negativamente a sociedade em seus diversos segmentos. Então, quando a gente pensa em uma biossegurança dentro da sociedade, vamos falar lá daqueles organismos, geneticamente modificados, dos impactos. Vamos pensar ali em ciência, nos avanços dessa sociedade moderna, nas tecnologias, no que pode vir a trazer benefícios ou malefícios dentro da sociedade. Então, a biossegurança ela veio voltada dentro da sociedade para isso, para situações em que estão trabalhando ali algo e que essa coisa pode influenciar de uma forma negativa dentro da sociedade. Então, o que pode ser feito? Qual o controle que tem que ser realizado para que o que está sendo feito não influencie de uma forma negativa, não é? E aí, pessoal, dentro aí dessa influência positiva ou negativa, nós temos ali os diversos segmentos. Então, tem o segmento lá na economia, pode influenciar, de uma forma positiva ou negativa na economia do país, na saúde pública, porque pode trazer, pode causar doenças, o que está sendo feito, manipulado, pode ocasionar ali um surto de doenças na população, então vai trazer impactos dentro da saúde pública, na segurança, no trabalho e pode influenciar sim ali no meio ambiente, pode trazer ali impactos para o meio ambiente, que de fato ali é fundamental esse cuidado, porque se causar impacto no meio ambiente de uma forma negativa, consequentemente vai trazer impactos para a sociedade. Então, muito dos que discordam, por exemplo, do uso da biotecnologia para manipulação genética, eles apoiam-se ali nos conceitos da cidadania para apresentar prós e contras dessa prática. Então, as pessoas
que não concordam com essa manipulação genética, com o que está sendo realizado de tecnologia, essa renovação na ciência, então eles se apoiam aí nesses conceitos da cidadania. E os exemplos mais discutidos, pessoal, na mídia são ali as polêmicas envolvendo os alimentos transgênicos, né, que a gente acredita que a maioria de vocês já escutaram, sabem ou consomem, e as experiências com células tronco. Então são temas aí que trazem um impacto dentro da sociedade e que para alguns, né, algumas pessoas são totalmente contra e se apegam muito a essa questão da cidadania, e outras são muito a favor devido aos avanços e o que pode se ter ali de benefício. Mas aí sempre tem essa balança ali dos pós e contras. E aí, os alimentos transgênicos, pessoal, eles são produtos de sementes, né, geneticamente alteradas e tem ali como finalidade um suposto aumento da produtividade agrícola. Então, teoricamente, é para vir de uma forma que vai ali facilitar a agricultura, vai facilitar ali a produção desses alimentos para ir ali para o consumo das pessoas. E ali por possuírem uma composição, né, mais resistente a parasitas e agrotóxicos, então como eles são geneticamente modificados, eles são mais difíceis de serem afetados por pragas, né, por essas situações que são costumeiras ali, corriqueiras até, para quem trabalha com plantação, e aumentando aí, justamente, devido a essa resistência deles, a oferta de alimentos e também resolvendo os problemas de desperdício nas lavouras de fome e da fome no mundo, né? Porque chega devido às pragas, as coisas que acontecem com os alimentos que não são geneticamente modificados, então acaba que tem um desperdício e também os produtores têm ali, com certeza, acabam tendo um prejuízo. E com esses alimentos transgênicos, a chance de dar certo é muito maior. E aí a cobrança por parte da sociedade em relação justamente às experiências com células troncos, né, que tem também, divide aí opiniões. Então, as experiências que foram realizadas, cada vez mais, nós temos aí a ciência, a medicina, a tecnologia avançando, e dentro aí dessas pesquisas sempre vão ter pessoas a favor e contra, e aí a biossegurança ela está muito ligada a isso. E por serem ali neutras, né, essas células, as células troncos, elas possuem ali características que permitem a sua utilização para gerar qualquer órgão. Então, como elas são células neutras, é muito mais fácil, né? Eles descobriram que é muito mais fácil ali para manipular e ajudar nessa regeneração de órgão ou até para gerar ali um órgão, sendo mais eficientes ali do que as células, por exemplo, provenientes da medula e do cordão umbilical, tá? Esse fato, pessoal, ele faz ali milhares de pessoas terem ali uma biotecnologia, na biotecnologia, um fio de esperança para a cura ali também de vários males, né? Principalmente as doenças que são degenerativas. E as críticas ao uso das células tronco, elas esbarram ali também em outros fundamentos, como os que envolvem ali questões religiosas. Então vai para essa questão dentro da sociedade, muito da ética, da questão da ética, da moral, do respeito ali pelas regras da sociedade. E a biossegurança também age dentro disso, porque no final você quer a segurança, não é? Você quer que o que está sendo feito não agrida a sociedade, não traga ali malefícios para a sociedade, nem para o meio ambiente, nem para os profissionais. E aí acabam que, devido a essas questões, essas pessoas, né, que estão envolvidas com questões religiosas, elas rejeitam veemente ali a produção, por exemplo, de embriões ou a utilização dos já existentes.
E ali, por entender, né, que nesse estágio do desenvolvimento, o embrião ele já constitui a existência ali de um ser vivo, então eles não concordam com o que é feito, o que é realizado com esses embriões. Pessoal, vamos falar, né, agora um pouquinho do tema da nossa aula, introdução à biossegurança, justamente, e vamos falar sobre o tópico 2.3, que fala ali da biossegurança na saúde. Quando a gente pensa em biossegurança, você já tem que pensar na importância dela e no quanto ela trouxe às vezes nas pequenas coisas, mínimas coisas, na verdade, como, por exemplo, ali uma lavagem de mãos, que um obstetra descobriu, né, assim, a gente pode até considerar que de uma forma recente, o quanto era importante ali a lavagem das mãos, que conseguiu salvar vidas devido a essa descoberta dele, e que hoje você pensa, meu Deus, mas lavar as mãos é algo tão óbvio, mas que para a época, devido à falta de conhecimento, foi uma grande mudança e trouxe ali um impacto muito grande positivo. Então, como a biossegurança ela vem, né, e ela foi, e é algo que você não pode desprezar. Por quê? Porque foi dentro das dificuldades dos profissionais, dentro dos acidentes, das coisas que foram acontecendo ali, dos erros, logicamente, cometidos, e das doenças que foram descobertas, que a biossegurança ela conseguiu trazer formas para que se evite acidentes, para que faça com que os profissionais ali tenham uma produtividade no seu trabalho, se sintam bem ao estar trabalhando e sejam de fato efetivos. Então, além ali dos benefícios, não é, referentes ao uso das células-troncos, há outros aspectos importantes a se destacar na biossegurança em relação à saúde, tá? Então, em que medidas ali de prevenção devem ser implantadas para a promoção da saúde pública e a segurança ali dos profissionais que executam essas atividades. Então, quando se pensa em biossegurança, se pensa em promoção à saúde. Promover saúde, a todo momento levar conhecimento, não só para a população em geral, mas principalmente ali para os trabalhadores, para os profissionais. Por quê? Porque eles que vão estar lidando ali diariamente. Então, quando você pensa em biossegurança, você pensa em promover saúde, em ensinar, em conscientizar os profissionais a respeito dos perigos existentes aí dentro da profissão, que não deixa de ser o que eu estou fazendo com vocês. E aí, no ambiente laboral, os profissionais de saúde, eles estão sujeitos a uma série de riscos biológicos, tá? São muitos riscos que nós acabamos enfrentando aí dentro da profissão, né, da saúde. Então, o ambiente de saúde, ele realmente tem ali muitos riscos biológicos e o cuidado nunca vai ser pouco, tá? Então, sempre tem o máximo de cuidado possível. E que depende também, né, do campo de atuação. Pode variar ali quanto à exposição e as características dos agentes infecciosos. Então, a gravidade de um acidente ou de uma contaminação vai depender do local que você está trabalhando e também das características dos agentes infecciosos que estão ali. Então, em razão da precariedade ali das instalações, da ausência de barreiras de proteção e dos procedimentos inadequados no processo de trabalho, e isso pode acabar aumentando ali os riscos, né? Então, é fundamental que você tenha instalações ali de trabalho de uma forma correta, seguindo as regras da biossegurança, que você tenha ali barreiras de proteção, que você faça o seu procedimento, aí vai ser uma coisa que vai depender muito de você, que você faça o seu procedimento da forma correta, não adiante processo, não faça com desatenção, né? Você tem que estar atento ao seu trabalho, fazer com calma, da forma correta, seguindo a sequência correta. Há diversas ali atividades que requerem justamente procedimentos de biossegurança. Então, dentro de um ambiente de saúde, você precisa, todas as atividades que você for realizar ali vai precisar desses procedimentos de biossegurança. E aí, elas
precisam ser seguidas rigorosamente e adequadas conforme ali a especialidade da sua área da saúde, né, ali desenvolvida. Então, a gente tem, dentro de ambientes de saúde, nós temos laboratórios, nós temos clínicas, clínicas médicas, clínicas veterinárias, nós temos consultórios odontológicos, nós temos unidades de saúde, temos enfermagem, temos lá locais destinados a experimentos com animais, entre vários outros ambientes que são considerados lá ambientes laborais, ambientes da saúde. A Anvisa, pessoal, ela trabalha ali no controle de riscos gerados ali em pesquisa, no manejo, né, do material biológico e na elaboração ali de procedimentos de segurança para os processos de trabalho. Então, a Anvisa, ela é um órgão responsável para regular, para controlar o que está acontecendo, o que está sendo realizado com esse material biológico, como que está sendo realizado ali aquele procedimento, quais os procedimentos de segurança que estão seguindo, se não estão. Então, ela fica responsável por isso. E aí, de instituições em que a biotecnologia e os produtos com os organismos geneticamente modificados são cuidadosamente analisados. Porém, ali é importante saber, pessoal, que a implantação de procedimentos laborais não tem ali como objetivo apenas a prevenção a esses profissionais, tá? As unidades de saúde públicas ou privadas, elas devem oferecer condições que favoreçam a prestação de serviços de saúde com segurança. Então, o que acontece? Eu falei para vocês a todo momento que biossegurança não é só para proteção dos trabalhadores. A intenção da biossegurança é fazer ali a proteção tanto dos trabalhadores, dos profissionais, quanto da sociedade, né, dos pacientes de vocês, e também ali do meio ambiente. Então, as unidades de saúde, isso pode ser privada ou pública, elas devem sim oferecer condições em que a prestação de serviço, né, de saúde seja realizada ali da melhor forma e com o máximo de segurança possível para os pacientes, tá? E para os profissionais também. E seus profissionais, eles devem seguir procedimentos padronizados e trabalhar ali em um ambiente laboral, sem riscos biológicos. Então, sempre tem que evitar. Sempre nós temos dentro da biossegurança aí mecanismos, regras para que façam que a gente consiga realizar nosso trabalho sem passar por tantos riscos, ou então minimizando esses riscos. Então a gente tem EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, tem os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, o manejo dos materiais, dos instrumentais, a forma como se higieniza, temos que higienizar, sempre temos que manter os locais de saúde muito limpos, né? Sempre está descontaminando ali o máximo possível, sempre está realizando a higienização das mãos. Então, nós temos ali várias formas de minimizar os riscos dentro de um ambiente de saúde e torná-lo, sim, um ambiente laboral. E aí, pessoal, nós temos epidemias que são decorrentes de contaminação por micro-organismos e são extremamente perigosas. E aí eu pergunto para vocês, o que tem dentro de hospitais, né? Dentro de ambientes de saúde, o que se tem? Tem muitas pessoas doentes, existem muitas pessoas com doenças infecciosas, contagiosas, e nós, profissionais de saúde, vamos estar, na maioria das vezes, em contato com essas pessoas. Então, temos que ter todo cuidado ali, todo cuidado ainda é pouco. Então, pois se saírem, né, dentro dessas epidemias decorrentes ali de contaminação desses micro-organismos, se elas saírem de controle, elas podem causar inúmeras vítimas fatais. Então, quando se tem epidemia, você tem que pensar ali numa forma de controle, em razão ali da dificuldade justamente de detectar ali qual a origem, né, qual a origem daquela doença, e de realizar isolamento das áreas infectadas e também de colocar à disposição os devidos tratamentos, tá? Então, é bem complicado de você ter controle quando tem uma epidemia, porque você vai ter que ter o controle das pessoas, tentar isolar a área para identificar tentando sempre identificar qual é a origem daquela epidemia. Então, todo cuidado é pouco.
Levando ali em conta que nesse processo, alguns micro-organismos, pessoal, eles podem sofrer ali mutações genéticas, tá? E assim criar uma resistência a medicamentos e vacinas. Com relação a essa questão da resistência bacteriana, pessoal, é verdade, tá? Então, tem que ter esse controle, não vão se automedicar, principalmente vocês que vão estar ali trabalhando em ambiente de saúde. Vocês não podem adquirir resistência, não é, a medicamentos, porque vocês, se um dia precisavam, o ideal é que possam usar esses medicamentos. Então, lembrar aí que dentro de hospitais, a gente tem, dentro de ambiente de saúde, a gente tem superbactérias, a gente tem bactérias mais resistentes, e aí ninguém quer ser infectado, né? Ninguém quer ser acabar adoecendo por causa de um micro-organismo desse. Então, principalmente se você está ali trabalhando. Então, vamos ter cuidado. E aí a gente tem práticas e técnicas laboratoriais, né? Que são ali os métodos mais importantes, pois o correto manuseio ali dos agentes biológicos possibilita um controle dos riscos. Então, você tem que ter um controle. E o controle é você manusear da forma correta, fazer higienização. E aí, desde que o profissional ele esteja preparado, que engloba ali o conhecimento, né, dos riscos, você precisa entender quais são os riscos ali da sua profissão, o que pode de fato te afetar, e dos procedimentos de segurança. Então, você tem que conhecer os riscos, entender esses riscos, saber o porquê desses riscos, aí você vai conseguir colocar em prática os procedimentos de segurança para ser ali executado. Então, nós vamos falar sobre o tema da aula, a biossegurança e a ética profissional, o tópico 2.4, falando ali sobre o tema da aula, né, introdução à biossegurança. Pessoal, quando eu falei para vocês sobre a questão da biossegurança e sobre o impacto da biossegurança dentro da sociedade, eu falei muito sobre essa questão da ética, né, da moral. E por quê? Porque dentro da saúde, da tecnologia, da ciência, nós temos uma evolução constante. Tanto que, na verdade, a gente nunca pode parar de estudar, a gente sempre tem que estar se atualizando. E dentro desses avanços, como eu falei para vocês, tem alguns questionamentos, como células-tronco, organismos, né, geneticamente modificados, ali, a alimentação que está sendo modificada. Então, existem ali vários fatores, vários desenvolvimentos, várias criações que estão sendo ali mostradas, demonstradas para a sociedade e que sempre vai ser uma via ali de mão dupla. Porque sempre vai ter uma parte da população a favor, uma parte da população contra. E aí vai de regras da sociedade, de questões morais, de crença, né, de religião. E aí, quando se pensa na biossegurança, ela sim está atrelada à ética. E está, sim, atrelada principalmente a questões como a ética profissional, sim. Tudo bem? Então, existem, né, questões polêmicas, como eu falei para vocês, como o uso de células-troncos. Células-tronco e direito ali o direito dos embriões à vida, que são questões que são muito discutidas e que raramente se chega a uma conclusão. Os direitos dos animais, a clonagem de seres humanos. Então, colocam aí em situação de reflexão os profissionais envolvidos, que devem analisar os objetivos dos seus trabalhos, né, para uma avaliação dos seus próprios valores humanos. Então, quando o profissional ele começa a trabalhar, ele desenvolve alguma coisa, ele está criando algo, ele está estudando ali, ele vem com algo revolucionário, algo tecnológico para mudar, para salvar vidas ou para tudo que é realizado, precisa ter o entendimento, o profissional ele precisa ter o entendimento que não pode afetar de uma forma negativa a sociedade. E que vão ter ali, né, pessoas a favor e pessoas contra. E com isso, traçar, né, o profissional tendo esse entendimento, ele vai traçar ali um limite que atenda aos valores morais envolvidos em suas atividades e também
que contribua ali para o desenvolvimento científico. Então, sempre que for se você for realizar futuramente algum projeto, algum trabalho que vai envolver essas questões morais, né, essas questões sociais, tem que ter essa conscientização para que você tenha ali esse limite moral e que não passe daquilo, não é? Que você entender que você não pode fazer algo que vai desrespeitar o outro. E aí os limites da investigação e da aplicação ali dos avanços científicos na medicina tradicional, na biologia ou na biotecnologia, eles têm ali como suporte a bioética. Então a bioética é uma área da ciência, né, que ficou responsável justamente por esse controle ali dentro dos limites do que é realizado dentro da ciência, da medicina, da biologia, da biotecnologia. Então ficou responsável por isso. Por quê? Porque se fosse algo desregrado, imagino que não teríamos aí. Então, tudo que é feito precisa ter tem que ter essa questão moral, tem que ter esse controle. E a bioética, ela age aí justamente dessa forma, com uma forma de controle para que os profissionais eles não passem dos limites éticos, dos limites morais, que eles não ultrapassem o respeito, que eles não ultrapassem o espaço do outro, na verdade, né? O que, mas é problema meu, eu que estou fazendo. Não, não é problema seu. Se você está criando algo que vai trazer algum impacto para a sociedade, não é problema só seu. Então, a bioética ela vem para isso. E aí, bioética, justamente, é o estudo sistemático das dimensões ali morais, incluindo ali visão, decisão e normas morais. Então, ela traz justamente um pouco, eu vou dizer assim, respeito para questões científicas. Porque, pessoal, entenda que se você está criando algo tecnológico, científico, médico, que você acredita, né, que aquilo ali vai trazer, ai meu Deus, isso vai salvar vidas, ou então isso vai fazer isso, isso, isso. Muitas vezes as pessoas elas não pensam no outro, ou nos impactos, ou só foca naquilo. E aí a bioética ela veio para isso, de certa forma, para trazer ali um controle, fazer com que os profissionais enxerguem que não é assim, que não se pode fazer tudo, que tem coisas que vão ali afetar a sociedade, que pode, de fato, prejudicar a sociedade. Então, traz muito dessas questões morais, éticas e morais, para dentro da ciência, da tecnologia. Das ciências ali da vida e do cuidado com a saúde, sempre utilizando ali uma variedade, né, de metodologias éticas, num contexto sempre multidisciplinar. Então, quando se pensa em bioética, vai se pensar ali em trazer essas questões morais, éticas, para esses avanços científicos, biológicos, e sempre de uma forma ali multidisciplinar, tá? Então, a gente tem a bioética, ela é fundamentada em 5 princípios. Então, vamos conhecer esses princípios. A gente tem lá o princípio da autonomia, né, que ele trata ali do respeito que o profissional ele deve ter. Então, você como profissional de saúde precisa entender, precisa compreender que você precisa respeitar as pessoas, que você precisa respeitar o seu paciente, que ele é um ser humano, que ele não é um objeto, que não é apenas um prontuário, que não é uma medicação que eu vou aplicar, não. É um paciente, é um ser humano que está com dor, que sofre. Então, você tem que ter esse princípio da autonomia, que é tratar justamente com respeito às pessoas e a vontade, a crença e aos valores morais do paciente. Então, sempre tem que respeitar o que o paciente, o pensar do paciente, né? O que ele acredita, a sua religião, ou as suas questões morais, cultura. Então, tudo isso tem que ser respeitado pelo profissional. O profissional precisa respeitar. Então, a gente sempre tem que tratar com respeito, tá? E sempre reconhecer ali o seu domínio sobre suas próprias vidas e intimidade. Entender que o paciente ele tem domínio sobre isso, tá?
E aí a gente tem também o princípio da beneficência. E aí o princípio da beneficência, pessoal, ele assegura o bem-estar das pessoas, evitando ali danos e garante também que sejam entendidos, né, atendidos ali os seus interesses. Então, quando você segue esse princípio da bioética, você vai sempre assegurar que seu paciente vai estar bem, você sempre vai assegurar que você não vai causar danos ali e vai garantir os direitos e interesses do seu paciente. E aí nós temos também, né, dentro da bioética, o princípio da não maleficência, que no caso é o que assegura, né, que sejam minorados ou evitados os danos físicos aos sujeitos de pesquisa ou aos pacientes. Então, isso garante, pessoal, que, por exemplo, os cientistas, os médicos, as pessoas que estão envolvidas nessa questão tecnológica, científica, de desenvolvimento de coisas novas, esse princípio de não maleficência, ele garante justamente que esses profissionais não vão ali causar danos às pessoas, ao meio ambiente, de acordo com a pesquisa ali que ela está fazendo, tá bom? E nós temos também o princípio ali da justiça, né? O princípio da justiça, ele exige ali a equidade na distribuição ali de bens e no benefício em qualquer setor da ciência. Então, quando a gente fala equidade, equidade ela está ali dentro de um dos princípios do Sistema Único de Saúde. E não confundam equidade com igualdade. Equidade é quando você vai atender de acordo com a necessidade. Então, não dividir igual. Tá? Então, é você atender de acordo com a necessidade, ali, com o que é necessário, tudo bem? E aí, dentro do princípio da justiça, está isso aí. Então, essa equidade na distribuição dos bens e os benefícios em qualquer setor ali da ciência. Nós temos também o princípio da proporcionalidade, né? Que ele que procura ali um equilíbrio entre os riscos e benefícios, visando sempre ali o menor mal e ao maior benefício às pessoas. Então, esse princípio, ele simplesmente, né, faz com que você diminua ali os riscos, os danos e tenha ali o maior possível de benefícios dentro do que está sendo pesquisado ali, do que está sendo desenvolvido, que tenha ali a maior quantidade ali, o maior benefício para as pessoas, para a população. Então, a gente tem as diretrizes, né, de um determinado código de ética a ser cumprida. Então, todos os profissionais de saúde, né, quase todas as profissões de saúde têm ali um código de ética para ser seguido, para justamente fazer com que os profissionais da saúde não ultrapassem os limites do outro, trabalhem em conformidade, que todos sigam ali aquelas regras. Ah, mas fulano faz isso. Não, fulano não pode fazer isso, porque está dentro do código de ética, então todos têm que trabalhar da forma correta, dentro do que o seu código de ética ele pede ali para cada profissão, tá? Do que ele exige, do que ele diz, do que ele orienta. Então, e aí, na sua análise, devem levar em consideração os aspectos, os costumes dos lugares e de cada país, tá? Dentro desse código de ética. Pois temas ali como, por exemplo, a eutanásia, né? E o aborto tem uma relevância moral. E diferente ali em nações e culturas diferentes. Então, essa questão moral desses assuntos que são bem complicados, né, de serem discutidos justamente por essa questão moral, que é a eutanásia e o aborto. Então, vai depender muito do país, da cultura, do que é entendido ali naquela sociedade. Então, vai fazer diferença sim, tá? Dentro aí dessa bioética. No caso da bioética, né, temas envolvendo ali a manipulação de organismos geneticamente modificados já beira ali um consenso mundial. Tá? Então, já que meio que quase todas as sociedades, quase todos os países já têm ali um consenso em relação à manipulação desses organismos geneticamente modificados. Por quê? Porque os riscos que são decorrentes, né, eles podem sim atravessar ali os limites das fronteiras. Então, todos precisam entrar ali em consenso,
além ali justamente dos perigos de uma contaminação global ali por agentes biológicos, né? Tem. No caso ali, por exemplo, de clonagem de seres humanos. Então tem que ter um cuidado ali. É uma questão moral, uma questão que a bioética ela vai muito e se tem ali um consenso da maior parte da sociedade. E aí, pessoal, a abordagem do assunto ela é acompanhada pela comunidade científica internacional e pela opinião pública. Então, são assuntos que são muito discutidos, que não só a comunidade científica vai decidir, mas a opinião pública também vai fazer diferença, tá? Dentro aí do que é decidido em relação à manipulação desses organismos modificados geneticamente, tudo que vai trazer ali a clonagem, né, em seres humanos, tudo que pode trazer um impacto grande ali, qualquer impacto sobre a saúde da população ou o meio ambiente, a opinião pública vai contar sim. E aí nós temos, dentro dessas opiniões, né, cujos valores religiosos, morais e acadêmicos integram-se para debater ali essa possibilidade da aplicação em nossa sociedade do que está sendo ali desenvolvido, né, do que está sendo proposto. Então, tudo isso vai fazer diferença. Então, nós vamos falar sobre o tema da aula, biossegurança na enfermagem, pessoal. Então, o tema da nossa aula, né, introdução à biossegurança, o tópico 3, biossegurança na enfermagem. Falei para vocês que a biossegurança na saúde, ela é muito importante, não é? Ela é fundamental. Por que, professora, que a biossegurança é fundamental? Porque a gente está em risco. A gente tem nós temos ali dentro do desenvolver do nosso trabalho muitos riscos presentes. E aí, entender, conhecer esses riscos é que vai fazer a diferença aí na sua rotina de trabalho, que vai fazer com que você tenha ali uma vida boa, um trabalho tranquilo, confortável, sem tanto estresse, sem preocupações e que de fato te faça trabalhar da melhor forma, né? Ter um trabalho ali executado de uma forma correta. Então, a biossegurança dentro da saúde, ela é fundamental, e dentro da enfermagem, muito, 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 muito mesmo. Por quê? Então, porque são os profissionais da enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, têm um contato muito grande com os pacientes, né? Tem uma frequência maior, um contato maior com esses pacientes. Ali por um tempo, né? A duração. Então, e a rotatividade também é muito grande. E a biossegurança, pessoal, na enfermagem, ela tem ali como finalidade manter um ambiente biologicamente seguro, justamente para os profissionais ali da enfermagem, os pacientes, os acompanhantes e os outros colaboradores ali do ambiente de saúde. Então, sempre se pensa na biossegurança na enfermagem é justamente isso, tentar manter o ambiente, né, biologicamente seguro. É fácil? Não. Por quê? Porque o ambiente de saúde é um ambiente que é biologicamente não seguro, porque tem muitos micro-organismos patogênicos, muitos mesmo. E aí controlar isso é de fato um pouco complicado, mas se consegue diminuir muito também. E aí, pessoal, o setor da enfermagem, ele é muito importante nas unidades de saúde, muito, muito mesmo. Como eu falei para vocês, são profissionais que dentro das unidades de saúde fazem total diferença no andamento do trabalho. E aí, pois, por exemplo, né, o médico ali no pré-atendimento dos pacientes, fornecendo ao profissional informações preliminares. Então, o enfermeiro, ele tanto vai verificar o paciente, fornecer as informações para os médicos, o técnico de enfermagem vai estar em contato, vai estar repassando para o enfermeiro. Então, é um trabalho em equipe e o pessoal da enfermagem tem uma responsabilidade muito grande dentro de um ambiente de saúde, dentro de um hospital, de uma unidade de saúde, tá? Então, de fato, tem ali uma importância bem grande. E aí, seja no ambiente, né, hospitalar, ou em unidade de pronto-socorro, o profissional da enfermagem, ele vai estar sujeito ali a vários agentes biológicos. Então, tem uma frequência realmente
os riscos são um pouco maiores. E principalmente pelo contato, né, direto ali no manuseio de sangue. Então, vocês vão lidar com sangue, com dejetos, com líquidos, fluidos corporais dos pacientes, vão estar manipulando isso. Então, tem que ter ali um cuidado, sempre trabalhar da forma correta, nunca trabalhar com pressa, tá? Porque se você faz de uma forma correta, se você faz de uma forma organizada, vai ser rápido. Na verdade, vai ser no tempo correto. E aí o seu trabalho ele vai fluir, tá? E as chances de você cometer algum erro ou de se prejudicar a sua saúde, vão diminuir se você trabalhar da forma correta, organizada. E aí, pessoal, o especialista, né, o profissional da enfermagem, ele deve estar devidamente treinado e habilitado para oferecer ali um atendimento padrão e, ao mesmo tempo, resguardar ali a sua segurança física. Então, você sempre tem que estar capacitado, treinado. Vocês precisam ter essa consciência. Pessoal, o curso não é uma brincadeira, estudar não é brincadeira, não é nota que conta, é o seu conhecimento. Vocês têm que lembrar que vocês vão formar, né? Vocês estão aqui para ter uma profissão e que vocês vão trabalhar, né? A intenção é essa. E que quando vocês estiverem trabalhando, e aí, se você não aprendeu? Ou se você enrolou, ou se você achou que era só nota? Lógico, a nota é importante, nos diz muito sobre o aluno. Mas o seu conhecimento é fundamental. Então, para você, é uma coisa que ninguém vai tirar de você, o seu conhecimento, tá? Então, a todo momento eu frisei isso, porque eu já fui aluna e a gente vê que tem pessoas que acham que é apenas nota ou que dá para enrolar, ou vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. E aí, no final, você tem aí o quê? Profissionais que não estão capacitados, profissionais que cometem erros, profissionais que colocam a vida das pessoas em risco, às vezes por um procedimento simples, porque eles não aprenderam, porque não se dedicaram, tá? Então, esse é o momento aqui de vocês aprenderem, de vocês estar se dedicando, para que no futuro vocês sejam excelentes profissionais, que eu acredito que essa é a intenção. Né? Se destacar, ser uma boa pessoa, ser um profissional que as pessoas elogiam, tá? E aí, pessoal, você tem, né, que estar treinado, você tem que ter conhecimento teórico, você tem que ter ali o conhecimento prático. Lógico que com o passar dos anos, com a sua rotina de trabalho, aquilo ali vai se tornar cada vez mais fácil. E com isso você vai poder oferecer um atendimento padrão, né? E ao mesmo tempo vai resguardar ali a sua segurança. Então você tanto vai atender o seu paciente da melhor forma, com respeito, trazendo ali soluções para ele, para o problema de saúde dele, quanto você vai estar resguardando ali sua segurança, sua integridade, que é muito bom. E aí, dentro dessas precauções padrão, são ali medidas, né, adotadas. O que são essas precauções padrão? Elas são as medidas que são adotadas pelos profissionais de saúde. Então, são formas, né, que a biossegurança trouxe para que os profissionais utilizassem delas. E aí, independentemente ali da doença diagnosticada, na qual o enfermeiro ele deve manter uma postura responsável. Então, o que acontece? Se você tem medidas de proteção, medidas que você segue precauções padrão, significa que o paciente ele pode ter a doença que for, você vai tratar sempre da mesma forma. Ai, professora, mas tem doenças que são mais perigosas, aí a gente trata com mais cuidado. Não. Por quê? Porque você não vai saber qual é o paciente que tem alguma doença que é mais grave e o que não tem. Só de olhar para o paciente, você não sabe. Primeiro contato com o paciente, você vai saber? Às vezes você pode desconfiar, mas você não pode ter certeza. Então, quem vê cara não vê coração. Não vão achar
A criança, atender com mais tranquilidade. Não, gente. Todo paciente deve ser atendido da mesma forma. Por quê? Porque é uma questão de respeito, tá? Você não pode ser... Você tem que respeitar a integridade do seu paciente, você tem que respeitar a vida do seu paciente. Então, não existe isso de, eu vou tratar fulano diferente. Não existe. Você tem que tratar todos os pacientes da mesma forma e você tem que adotar sempre as medidas de proteção, as medidas preventivas. Por quê? Porque você não tem como adivinhar, tá? Às vezes nem o paciente sabe de alguma doença que ele tem. Muitas vezes não sabe. Vou até perguntar para você. Você faça essa pergunta. Você já fez algum teste rápido esse ano? Para saber ali se você tem algum, né? Para ficar seguro, para ficar tranquilo? Para saber se tem uma hepatite C, se é portador do vírus do HIV? Fez? Provavelmente não. A maioria das pessoas não fazem esse tipo de exame de rotina. Vocês, agora como futuros profissionais de saúde, o ideal é que se faça. Sempre estejam fazendo. Por quê? Porque os riscos são grandes. E é muito bom, o ideal é que os profissionais estejam conhecerem ali seu corpo, saberem se tem ou não alguma doença. É fundamental, porque a gente tem que dar o exemplo. Não é? E aí, pessoal, a biossegurança na enfermagem, ela vem e ela antecede ali o início das atividades. Ela vem justamente como uma programação, um planejamento. Se você se planeja, você consegue anteceder o que vai ser realizado, né? E o profissional, ele deve tomar as seguintes providências antes de assumir ali o seu turno. Então, sempre que você for assumir o seu turno de trabalho, o seu uniforme deve estar sempre limpo. Se tiver lesões de pele, algum machucado, deve ali proteger antes de entrar ali na unidade. Se tiver algum machucado na mão, sempre tem que estar protegido. Se você utilizar adornos, anel, pulseira, relógio, então deve ser removido antes da lavagem das mãos, tá? Os cabelos devem estar sempre limpos e presos. E as unhas, geralmente, o ideal é que estejam curtas e devidamente limpas, tá? Assim como em outras unidades de saúde, na higienização das mãos também devem ser utilizadas as técnicas clínicas de lavagem para esse fim. Inclusive ali antes da colocação das luvas. Então, pessoal, antes de colocar a luva, se higieniza as mãos, tá? Não é só depois. Antes de você colocar, você higieniza suas mãos. Após, retirou a luva, higienizou novamente, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da aula, o tema da aula é Introdução à Biossegurança, e nós vamos falar sobre o tópico 4, que fala justamente da biossegurança em atividades odontológicas. Então, eu vou falar um pouquinho, da minha área. Eu sou dentista, para quem não sabe, e vou puxar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, mesmo se tiver alguém que não seja dessa área, assistindo a aula, provavelmente tem, é interessante você conhecer, porque a gente precisa saber das outras áreas da saúde também, tá? Nós, como profissionais de saúde, precisamos entender das outras áreas. Lógico que a gente não vai saber profundamente, mas o básico é muito importante. Então, pessoal, quando se pensa em biossegurança nas atividades da odontologia, a biossegurança ela vem muito forte dentro da odontologia, muito, muito mesmo. Por quê? Para você realizar qualquer procedimento, o ideal é que se esteja todo paramentado ali, todo utilizando EPIs, tá? Que são os equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque dentro da odontologia, são gerados ali, dentro das atividades clínicas realizadas, existem muitos aerosóis, então a gente produz muito aerosol, então é um ambiente altamente contaminado. E geralmente a gente tem contato com sangue, a gente tem contato com saliva, e a gente não tem como ter certeza, se são ali, se está ali contaminado com alguma coisa, com algum micro-organismo patogênico. Então,
a biossegurança é fundamental. Então, as práticas de biossegurança em atividades odontológicas, elas abrangem ali um conjunto de medidas que tem sempre a finalidade de prevenção de riscos ocupacionais. Então, dentista, técnico em saúde bucal, ASB, a equipe da odontologia, eles tem uma grande... As chances ali de ocorrer algum acidente, de sofrer alguma consequência por situações do trabalho, são muito grandes. Então, a gente tem até dentro da odontologia uma piadinha, né, que diz que o pessoal da odontologia vai morrer cego, surdo, mudo e corcunda. Porque dentro do ambiente odontológico, tem ali, como eu falei para vocês, é gerado muito aerosol, tem a questão do barulho, que é muito grande, não é? A gente tem barulho de motor, do compressor, a gente tem barulho dos equipamentos ali, né? Do kit de caneta odontológica, que é o motorzinho que a maioria conhece. Nós forçamos muito nossa vista, nossa visão para enxergar as estruturas bucais. A questão da ergonomia, manter uma ergonomia dentro do processo de trabalho é muito importante, porque é um trabalho cansativo, um trabalho que exige muito da nossa postura. E aí, como eu falei, às vezes por forçar um pouco a visão, muitas vezes você se esforça ali e acaba ficando em uma posição que está totalmente fora da ergonomia e acaba sofrendo com as consequências disso, né? Com problemas de coluna, problemas de visão, problemas de audição. E isso, problemas que eu falei em questão mais laboral, mas e as questões biológicas, né? De doenças que podem ser ali, como acidentes com materiais instrumentais perfurocortantes, que são muito frequentes dentro da odontologia, assim como na enfermagem, tá? E é bem importante vocês se atentarem a isso. Principalmente, pessoal, em relação à higienização e lavagem de instrumentais, é muito perigoso, porque são instrumentais ali, a maioria são perfurocortantes. Então, nós temos muitas sondas, nós temos tesouras, nós temos agulhas. Então, praticamente todo o procedimento ali de odontologia, todo o procedimento que é realizado no consultório, no ambiente odontológico, tem material perfurocortante, tá? Então, o cuidado, a atenção tem que ser muito grande. O trabalho na odontologia tem que ser muito organizado. Tem que ser uma rotina muito organizada, tá? Para que se evite ali o máximo possível desses riscos. Principalmente ali por doenças infecciosas, né? E aspectos, então, como eu falei para vocês, a questão da importância da biossegurança na odontologia é justamente porque o que mais se tem ali é essa questão das doenças infecciosas e os aspectos ergonômicos aí da nossa profissão, tá? E ali, além dos riscos que são decorrentes ali dos serviços prestados rotineiramente, como extração, né, de dentes, limpeza, gera muito aerosol, extração de sangue e ali da arcada dentária, e também operações de maior complexidade são executadas ali nos pacientes, tá? Então, existem vários procedimentos cirúrgicos que são realizados ali em ambiente odontológico. E exige um procedimento operacional padrão também, né? Como eu falei para vocês, tem que ter uma organização para a realização das cirurgias locais, em que se deve ali atentar aos riscos de contaminação, patogênico, ali do cirurgião dentista e da equipe, né, dos técnicos, por micro-organismos e também as fontes responsáveis pela contaminação biológica ação, né? Então, a gente tem superfícies fixas do setor, os instrumentos de trabalho, que são muitos, os procedimentos operacionais incorretos, então quando é feito algo ali de forma incorreta, e os pacientes e os próprios profissionais, tá? Em relação aos aspectos de instrumentais, eles são classificados da seguinte maneira: a gente tem os instrumentais que são considerados críticos, que são os instrumentais, né, que penetram ali nos tecidos, atingindo ali o sistema vascular, como pinças e instrumentos de corte e ponta, tá? E instrumento cirúrgico, instrumental cirúrgico e de periodontia e agulhas também. Então, são muitos instrumentais perfurocortantes, instrumentais críticos que tem aí dentro da odontologia. E os semicríticos são os instrumentais que entram ali em contato com saliva, né, tecido humano, secreções e sangue visível ou não, como afastadores e moldeiras e brocas. Então, a gente tem os não críticos, que são os instrumentos
que não entram ali em contato com o paciente, né? Como telefone, armário, refletores, comandos da cadeira, algo que não vai ter contato direto com o paciente. E há também de se ter cuidados necessários na adoção ali, de medidas na preparação do paciente, principalmente em processos, né, cirúrgicos, como realização ali, de exames pré-operatórios. E aí sempre preparar ali a boca com escovação, com bochecho e medidas profiláticas. A gente tem a utilização ali de degemação, né, da face, fornecimento de EPIs para o paciente também. E aí, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre a biossegurança em laboratórios de análise clínicas, tá? Que é fundamental, é muito importante. Porque os laboratórios de análise clínicas, eles recebem ali vários tipos de materiais contaminados para diagnóstico, tá? Geralmente de natureza infecciosa, a natureza infecciosa do material, ela é desconhecida, não se sabe, sendo ali o material submetido a várias análises para justamente a determinação dos agentes. Entretanto, né, mesmo com o desconhecimento ali do potencial de risco no trabalho de laboratório, a frequência de acidentes ela é relativamente baixa, mas quando eles ocorrem, eles podem ter ali consequências graves, tá? Por quê? Porque é um laboratório justamente para analisar ali, para ver quais são os agentes, qual o malefício ali, qual a doença, o que tem a identificar. E aí, são baixos os acidentes, mas quando acontece, pode ser que seja algo muito grave para a saúde do profissional. As medidas de biossegurança, elas existem como meio de prevenção dessa contaminação, no qual grande parte ali dos acidentes justamente acontece pelo uso inadequado ou ineficaz ali das normas propostas, dando ali origem, assim, a procedimentos que acabam apresentando riscos, né? O técnico em análises clínicas, ele é o mais exposto a acidentes, tá? Visto que é o profissional que realiza procedimentos de coleta venosa para a realização de exames laboratoriais. Os técnicos em análises clínicas estão mais sujeitos a casos de infecções causadas ali, por exemplo, por procedimentos não condizentes, como a boa prática laboratorial. Então, um exemplo é que o pessoal quer inventar de pipetar com a boca algo, tá? Nunca façam isso, ou usar ali inadequadamente materiais perfurocortantes e acaba ali ocasionando algum acidente. A biossegurança ela é fundamental, pessoal, para o profissional de análises clínicas, para todos os profissionais, porque para esse profissional todas as áreas de trabalho acabam sendo críticas. Tudo que vai ser realizado é crítico, é considerado ali algo crítico. Frequentemente, o técnico em análises clínicas entra em contato com materiais biológicos em amostras cegas, né, na sua prática cotidiana, de modo que necessita saber como utilizar das medidas preventivas e, inclusive, saber como agir ali em caso de algum acidente. Saber como tratar com segurança para si e para os outros é fundamental, seja ali em condições precárias ou em plena conformidade ali nas normas da biossegurança, tá? E está sempre relacionado não apenas aos conhecimentos recebidos na escola, mas também a formação e a experiência que adquire e acumula ali ao longo da sua vida profissional, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula Introdução à Biossegurança, sobre o tópico 6, que fala da biossegurança em atividades radiológicas. Pessoal, a radiologia ela exige um cuidado muito grande da biossegurança, porque vocês sabem, né, que temos ali alguns efeitos do raio-x, assim como de outras formas de energia ionizante, que também tem caráter nocivo, né, que pode prejudicar a saúde, o que obriga ali a adoção de procedimentos de proteção do profissional e também dos pacientes que são expostos ali àqueles raios-x. O dano causado pela radiação, ele é cumulativo, ele vai se acumulando, ou seja, a lesão ela é causada por doses que são repetidas da radiação que se acumulam ali nos tecidos. E você, como profissional aí que vai lidar, né, que é um técnico em radiologia, vai estar lidando com esse raio-x, precisa ter ali a biossegurança aqui na ponta da língua e na cabeça e nunca se esquecer. E seguir sempre, pessoal, não é brincadeira, tá? É cumulativo, é algo que você vai, vou passar a vida nessa profissão, então você vai sempre ter que seguir as regras de biossegurança para que nenhum mal lhe ocorra. E aí o trabalho noturno também é um fator de risco, pois pode causar ali um impacto negativo na saúde dos trabalhadores, alterando ali o período de sono, né, e vigília, transgredindo as regras do funcionamento fisiológico também.
Então, desencadeiam-se, nesses casos, as sensações de mal-estar, de fadiga, flutuação no humor, né, redução do desempenho, devido ali ao déficit de atenção e concentração. Além disso, nós destacamos também a sobrecarga ali de horários e funções que levam à insegurança no trabalho, tá? Então, aumentando ali a responsabilidade do profissional, muitas vezes com recursos inadequados e que o prejudicam no andamento. Os profissionais que atuam em ambiente de radiologia devem ser constantemente monitorados, tá? Monitorado com dispositivos que são capazes ali de absorver a quantidade de radiação presente no local de trabalho, os quais são chamados de dosímetros. Então, são materiais que são utilizados para dosar, para ver quanto de radiação que aquele profissional está tendo. Então, é importante citar que os dosímetros eles são de uso individual e exclusivo ali do local onde está cadastrado, tendo ali em vista que a radiação presente é diferente em cada ambiente de laboratório, tá? Existem dois tipos de dosímetros. A gente tem o dosímetro de corpo inteiro, que deve ser utilizado na altura do tórax, né? Sobre o avental plúmbifero, pois por ser ali a região corporal com maior índice de exposição e aferição ali à dose é eficaz, tá? E a gente tem o dosímetro de extremidades, que é utilizado pelos profissionais que realizam exames ao manipularem ali os pacientes ou a realizarem exames com radiofármacos. Os profissionais também devem utilizar, pessoal, os aventais de chumbo, que são conhecidos como plumbíferos, tá? E esses aventais, eles têm diferentes tamanhos, formatos, tem para criança, para pessoas, para adulto. E aí o seu objetivo é sempre proteger as regiões torácicas e abdominais. E os aventais precisam ser utilizados nas salas de exame durante o seu processo de realização, tá? Outro EPI que é muito importante é o protetor de tireoide, o qual ele é colocado justamente na região do pescoço e visa proteger a glândula da tireoide, que é altamente sensível a radiações ionizantes, tá? Então, geralmente a gente utiliza o avental de chumbo e o protetor de tireoide. E os órgãos também dos aparelhos reprodutores, tanto feminino quanto masculino, pessoal, eles são muito sensíveis à radiação. E aí, né, o uso de protetores de gonadas é recomendado ali sempre que o uso não interferir ali na qualidade do exame, tá bom? Pessoal, então a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí compreendido todo o conteúdo, a importância da biossegurança dentro da área da saúde, tá? Para todos os profissionais. E é isso, um beijão para vocês e tchau, tchau.